São 7h24. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E nós temos o nosso convidado de hoje, o secretário de Fazenda do município de Campos dos Goytacazes, Leonardo Vigan. Bom dia, Leonardo, oficialmente, né? Agora, bom dia. E mais uma vez, bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da Folha FM ligados na transmissão do programa até agora. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, da Folha. Os telespectadores também. Os telespectadores também. Muito o meu bom dia. Obrigado pelo convite para a gente ter esse bate-papo aí. Léo, qualquer que fosse convidado aqui, ainda que fosse esportista, enfim, de uma área talvez não afim, a gente falaria o assunto de hoje. Eu me lembro aqui eu lembro muito, Marco, que veio aqui o sociólogo, cientista político Jorge Gomes Coutinho. No dia que ele veio foi o dia que o nosso homem honrado presidente do Supremo, Dias Toffoli, marcou. Foi. Toda a pauta com o Jorge, infelizmente, foi Reut, porque jornalismo tem isso, você é escravo do fato, né? Então. Uhum. Mas você, da Fazenda, muito mais, porque é área afim. Ainda que eu não fosse, a gente falaria sobre isso, mas você é área afim. Você ontem viu a notícia e fez assim. Como você mesmo colocou no início do programa, alguns andares nós ganhamos, né? 7 homens e um destino. Então, pelo menos ganhamos alguns andares, ainda que tem um chão no final ainda. Tem um chão. E ainda que há de se confirmar a notícia, né, como você mesmo colocou, a gente ganhou mais alguns andares e ganhamos um fôlego para podermos depurar até muito mais os argumentos, né, os estudos e fazermos as nossas defesas. Pois é. Mas, enfim, como é que se espera... eu ontem, como eu falei, eu tinha marcado com uma pessoa, né, começar a bater um papo sobre umas coisas, inclusive sobre colaboração no jornal, e aí fui pego com essa notícia. E a de depuração. Inclusive, uma das pessoas com as quais eu falei para ajudar, porque o jornal todo mudou para isso, foi Rafael. E eu vou te fazer a pergunta que eu fiz a Rafael. Como é que vocês, representantes produtores, vão aproveitar esses andares que vocês ganharam? Bom, o ganho de andar, primeiro, é o trabalho de estudo e a união, é lógico, de todos os estados, os municípios, como o nosso prefeito tem feito como representante da Ampetro, de defender a manutenção da repartição como ela está. Fora isso, financeiramente falando, é o trabalho que a gente faz constante na administração pública, que é de revisão de todas as despesas e aumento de arrecadação própria. Então é um trabalho constante que se faz. Então, não tem outro caminho que não seja esse. A gente... porque lógico, a arrecadação própria é muito importante. A gente já abordou aqui com o André, né, secretário de Pessoas de Gestão, não é isso? De gestão. Gestão. O próprio Rafael, abordamos com o Vladimir falando sobre esse assunto, com várias pessoas do governo e antagonistas do governo, enfim. É inegável o trabalho de vocês para aumentar a arrecadação própria. Vocês pegaram ali em 54, no limite máximo, o limite prudencial é 51,3, mas se pegaram 54, que é o limite máximo do gasto pessoal com receita própria. Vocês baixaram para 47, um esforço hercúleo, parabéns. Obrigado. Mas é aquela coisa, conta. A perda, a mudança do percentual de royalties, se passar, que está no Congresso, Campos perde, no redondo, 33%
da receita total do município? Em números, a gente fez alguns levantamentos e fizemos alguns cálculos no seguinte sentido. Se em 2013 tivesse passado a lei... Passou. Não, no sentido de se não tivesse feito toda o se não fosse eliminar eliminar, passou. Exatamente. Essa correção, ou seja, se não fosse eliminar, né, da inconstitucionalidade da lei, de 2013 até agora, 2019, nós teríamos perdido 2 bilhões e 960 milhões em arrecadação de royalties. Se tivesse isso de fato acontecido. Você imagina o impacto que isso teria. Não, de fato aconteceu. A gente ganhou altos. Aí são os andares. Lá atrás a gente ganha mais alguns aquela andares. Aquela coisa do pique, todo dia, mamãe me chama para você, todo dia altos. Mas se isso de fato tivesse sido valido, como se colocou muito bem, nós temos um impacto de 2 bilhões e 960, quase 3 bilhões. De lá para cá. De lá para cá, contabilizados de lá para cá. Agora, havendo mesmo agora nesse processo de possível adiamento, então, se fosse votado no dia 20 de novembro. Julgado no dia 20 de novembro e começasse a valer, a gente teria algumas vertentes. Ou seja, com transição ou sem transição, nós começaríamos a ter, a partir de 2020, uma perda de arrecadação na ordem de 230 milhões a partir de 2020. Então, a partir de 2020, com uma transição, nós começaríamos o ano ou seja, teríamos o ano 2020 com 350 milhões de arrecadação de royalties, quer dizer, de 580 iríamos para 350 milhões e terminaríamos em 2026 com 160 milhões. Porque ele tem uma gradativo. Gradativo. Isso com a transição. Se não tiver transição nenhuma, né, a perda seria direto de 450 milhões. Então, nós íamos direto para uma arrecadação em 2020 de 130 milhões. E ainda teria que ter uma outra discussão de retroatividade. Porque... Dos 9 bilhões e 900. Então, assim, você vê como o impacto é bem... A lei foi aprovada em 2013 no Congresso, né? Certo. Estamos em 2019, são 6 anos. A gente recebendo royalties PE num percentual que está revisto pelo Congresso. Quanto você falou aí? Que a gente recebeu... Quanto que teria deixado de receber? 9 bilhões e 960 milhões. 9 bilhões a gente recebeu... quase 3 bilhões. Quanto? Quase 3 bilhões deixaríamos de arrecadar. Porque o Cristiano Auro, deputado de Macaé, federal de Macaé, ele bate muito nessa tecla. Quase 3 bilhões, não é isso? Município de Campos. O estado do Rio de Janeiro, assim, porque é difícil você calcular, porque é preço do barril de petróleo, que é uma commodity internacional, fixada por dólar, que é uma moeda internacional. É uma moeda variável. Desde o Tratado de Bretton Woods, né, é o indexador de 43, era ouro até Bretton Woods, e depois de Bretton Woods passou a ser o dólar. É o indexador internacional, né? Então é difícil você saber, assim, varia. Mas o Cristiano Auro fala que se passar além do que você vai perder, você vai ter que devolver o que você recebeu nos 6 anos. Então, Campos... retroatividade. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele fala que aí varia de 29 a 32 bilhões de reais. Campos seriam... Quase 3 bilhões. Quase 3 bilhões de reais. Como fazer... Passou. Como é que vai devolver esse dinheiro? Parcelando. Não tem outro caminho, não seja o parcelamento. Isso para mim é uma coisa tão inacreditável, assim, tão difícil de acreditar que isso pode acontecer, né? Quer dizer, além da perda substancial do repasse, você ainda ter que devolver, mesmo que parceladamente, esse valor, não existe como devolver esse valor de forma integral, isso é... Nenhum município, aliás, a gente está falando, né? A gente está falando do município de Campos. Isso se reflete Maricá, também. Pior ainda. Maricá são 70%. Pela dependência de 70%. Agora, é importante a gente lembrar. Macaé são 25%, que são da Barra, acho que é um pouco mais que Campos, que Samã,
Macaé... Campos está na ordem dos 36%, 35%. Segundo o cálculo do Globo, foi 33%. 33% porque tem as variações, eu sempre faço de número fechado, do ano fechado, de 2018. Agora, é importante a gente ter em mente também que o royalty ele é baseado, fundamentado em três pilares, né, como você colocou. Além da cotação do dólar e do Brent, tem a produção. Por último, tivemos a paralisação de uma plataforma. Agora, né? Então, isso reflete muito. Os royalties para esse mês também tem uma previsão ainda não tão animadoras, mas também por produção em plataforma. Você, quando faz o cálculo da participação especial, você ainda influencia alguns outros fatores, como paradas de manutenção ou outros tipos de investimento. Então, é um cálculo bem complexo, então tem muita variável que faz com que o valor do repasse, ou seja, o recurso do repasse, se torne bem volátil. Você faz uma projeção, né, uma expectativa de arrecadação, foi o que aconteceu em 2018, né, por mais conservador que fomos, projetamos um recurso de royalty para 2019 que não se concretizou. Né? Esse ano... A gente está vivendo um momento bem diferente que foi em 2018. As projeções da ANP não se cumpriram, foram todas inferiores, daí todos os problemas que a gente... Que nós temos, então estamos vivendo hoje. Então, Léo, a gente tem que aproveitar a pauta pregresso do programa. Eu e o Marco entrevistamos aqui na segunda-feira o Vitor Menezes, professor do Uniflu, assessor de imprensa do Sindipetro Norte Fluminense. Uhum. Você deve estar ciente. Sim, eu ouvi a entrevista. Ouviu? E, quer dizer, ele falou, porque ele, embora não esteja mais à frente, ele foi presidente da Associação de Imprensa Campista, não é mais. Hoje é o Hélito Cordeiro. Porque a curadoria do FDP, Festival Doces Palavras, que seria a terceira edição esse ano, e eles garantem que vai ser independente do apoio público ou não, e palmas para isso. Foi 2015, 2017, 2019, né? 2015 no governo Rosinha, 2017 no governo Rafael, e 2019 seria agora no governo Rafael. E o governo anunciou na semana passada que não iria mais, por motivo financeiro, e aí entramos nessa coisa da arrecadação, que não iria mais entrar. E, enfim, o que ele falou, e guarda certo sentido, e aí estou jogando para você, é que foi muito, por ter sido muito em cima da hora, eles perderam não só a parceria com a prefeitura, que ele fala, não é parceria, a prefeitura era protagonista, é o que ele coloca, como também do Sesc, porque o Sesc faz programação também com a médio prazo, ela não faz em cima da hora. Sai a prefeitura, você pede também parceira de vocês nos shows do Verão do Farol. Você sabe que o Sesc trabalha com calendário adiantado, e que eles perderam isso. E que ainda assim vão fazer reuniões, vão estabelecer calendário, não vai ser mais centralizado ali na Praça do Liceu. Se você ouviu o programa, quer dizer, o que você tem a dizer sobre as questões colocadas pelo Vitor? Existem alguns apontamentos aí que eu acho que compete a Cristina, que é a gestora da fundação, né? Se você me permite, na verdade, o programa com o Vitor era para ser um debate. A gente chamou alguém chamamos o Vini. Ok. E, enfim, entendo, não quis vir e tal, direito. Agora, não era para ser era para ser um debate. Então, não veio, a voz da prefeitura não veio. Esse da questão do debate eu desconheci, até na mas verdade... eu falei no programa isso. Não, mas foi talvez num trecho que eu não tenha prestado atenção, eu fui ver isso depois na leitura do jornal. Mas, enfim, de fato, acho que
se tem alguém que poderia responder alguns apontamentos, Cristina Lima. poderia ser a Cristina ou o próprio Vini, que são os gestores da pasta. Mas, em ordem geral, como uma revisão de todas as despesas e gastos, faz parte da gente constantemente, nesse quadro que a gente está atualmente, aliás, um quadro que vem se arrastando ao longo de alguns anos, não só da nossa gestão, mas sim. desde a gestão anterior, e num cenário que a gente chegou fechando o mês de setembro, por exemplo, nós já estamos com uma diferença de 125 milhões com relação ao ano anterior, no mesmo período. De janeiro a setembro de 2018, comparado a janeiro e setembro de 2019, nós estamos com 125 milhões a menos de repasse de royalties. Quando a gente se depara com uma situação como essa, é mais do que nossa obrigação e nosso dever rever todos os nossos custeios, todas as ações, gastos, né? A necessidade de se pautar, né, de se definir aquilo que é o básico e a gente seguir em frente. Nessa tocada, a gente pensa o seguinte: seria uma irresponsabilidade assumirmos um compromisso de algo que depois não pudéssemos... Qual seria o gasto com o FDP? Algo em torno de 150, 160 mil reais. Mas o gasto de 150 ou 160 mil tem ainda outros valores que se agregam, outros custos que se agregam. Que aí é ambulância, equipe médica, hora extra de guarda. Banheiro químico. Banheiro. Então tem uma estrutura que, além dos 160, se associa a isso. E nos faz, de fato, a levar a pensar e começar a fazer o exercício de não depender do poder público, entendeu? De não dependermos do poder público para isso e buscarmos alternativas. E não estou discutindo a intempestividade da decisão, mas numa ordem financeira, foi parte de uma revisão, não só do festival, mas de um conjunto geral de ações do governo. Então, uma questão muito mais abrangente. Sim. Ele está dentro de um bojo. Inclusive, você vai falar em greve dos médicos, foi suspensão do contingenciamento. A parte do contingenciamento foi suspensão da gratificação e substituição, que gerou a greve dos médicos. Falou aqui, quanto tempo, Marco? Falou agora, um mês falando sobre a greve dos médicos. Falando, apanhando. É verdade. Enfim, lógico que é parte de um bojo, mas como foi assim, greve dos médicos, acho que talvez tenha sido, inclusive, desse contingenciamento, a coisa mais substancial. Porque saúde, lógico que cultura é muito importante, mas saúde, né, é subsistência. É questão de vida e morte da população. Mas o FDP foi o último, foi talvez o mais recente, por isso que a gente está falando do FDP. Sim, faz sentido, né? Foi agora bem recente, de fato. Isso não dava para programar antes? Não era possível? A questão da... Quando você trabalha com uma receita da qual você não tem a gestão dela direta, no caso do petróleo, volátil, né? É muito volátil. Não há programação financeira que resista. Estou falando do royalties, sem contar a série de bloqueios que a gente sofre no decorrer do mês, né? Então, é muito difícil você estabelecer qualquer tipo de programação financeira diante de um cenário onde você depende de 1/3 da sua arrecadação, você depende, 1/3 um pouco mais, de uma receita que não depende do seu esforço. Então é bem complicado. Vamos falar, Marco, que fazer o intervalo, vamos falar dessa previsibilidade ou não no próximo bloco. Eu queria também... Você quer fazer uma pergunta? Não pergunta. Eu quero colocar, de repente, um assunto para a gente, já que a gente está falando desse assunto específico, de algumas opiniões que são divergentes em relação, por exemplo, se o Estado e o município deveria realmente investir como falam no Rio de Janeiro. Peraí, o Carnaval, o município tem que enfiar um dinheirão
mas os grandes beneficiados, que são hotéis, restaurantes, não colocam nenhum centavo nisso, né? Eles só cuidam do negócio deles. O retorno é muito grande num carnaval. Rapaz, o café, chegando no café de Cláudio Nogueira. Esse é muito Você sério. sabe Essa que... é a hora mais nervosa. Não, como ontem, quando eu saio à noite e tomo alguma coisa, eu só lembro do programa depois do café. Até os cafés eu não lembro de nada. Então tá bom. Super Gêmeos ativar, né? Mas eu gostaria, de repente, se a gente pudesse entrar assim, nesse assunto. E também de uma coisa que a gente nota muito em Campos, você dirigindo por Campos, você vê uma infinidade de casas abandonadas, de terrenos abandonados, que a gente não sabe. Muitos, os vizinhos costumam dizer, por exemplo, na região que eu moro, aqui no bairro que eu moro, essa casa é de uma família, deve ter uns 40 herdeiros. Essa aqui é de deve ter uns 120 herdeiros. Que é uma coisa que não vai sair nunca daquilo, né? Esse é o caso mais famoso disso, que era o terreno de hoje Trianon, que ficou anos e anos e anos Exatamente. em briga de espólio familiar. Exatamente. Né? E aí até que garotinho desapropriou e fez o Trianon. Mas ficou... Isso. Quem é de Campos, na nossa infância, aquilo ali era terreno para circo, lembra? Circo quando vinha em Campos. Mas coincidentemente no período. Coincidentemente no período que eu vim para Campos, quando sua mãe comprou a Rádio Continental, que eu vim foi exatamente nesse ano, 88, 80, que eu vi o circo. Ali, né? Porque verdade. Morava ali em frente, na Rua do Ouvidor. Verdade. Vamos ao intervalo. Próximo bloco. No próximo bloco a gente desenvolve aí esse papo. Vamos lá, então. De Drogarias Leopoldina, hoje.